Carta 19. Meu querido pai, a visita do profeta Jesus à cidade tem produzido os mais surpreendentes resultados. Seus numerosos milagres, realizados às claras por uma palavra ou por um olhar, um toque ou um comando, o poder de sua pregação, a excelência de suas doutrinas, que são evidentemente divinas, suas afirmações claras de que ele é o próprio Cristo, tudo contribui para trazer os primeiros homens de Israel, líderes e pessoas, a crerem nele. Durante os 4 dias que ele permaneceu na casa de meu tio Amós, os líderes da cidade vieram ouvi-lo e, se possível, ver algum milagre realizado por ele. O sacerdócio está dividido. Caifás reconheceu-o publicamente como um profeta, enquanto Anás declarou publicamente que ele é um impostor, e desse modo 2 grupos se formaram na cidade, encabeçados pelos 2 sacerdotes, e grande parte dos homens tomou partido com um ou outro. Mas a maioria do povo comum está a favor de Jesus, acreditando que ele é o Cristo. Os fariseus, em sua maioria, se opõem a ele porque ele reprova-lhes corajosamente seus pecados e hipocrisia. Embora o temam, odeiam-no e o destruiriam se pudessem, pois ele prega tão claramente contra suas maldades que as pessoas deixaram de respeitá-los. Mesmo Nicodemos, que a princípio esteve tão inclinado a aceitar Jesus como um profeta, percebendo que os fariseus estavam contra ele e não querendo perder a sua popularidade junto a eles, manteve-se longe durante o dia na casa onde Jesus estava. Sua curiosidade, entretanto, de aprender mais dele, levou-o a visitar o santo profeta à noite, secretamente. Ele fez isso 2 vezes, vindo sozinho no escuro e sendo introduzido por seu amigo, o Rabino Amós. Quanto ao resultado dessas entrevistas, posso somente dizer pelo relato de Maria. Ela ouviu a conversa deles, pois a sua janela abria para o corredor onde Jesus estava sentado depois da ceia, sozinho ao luar, durante 1 hora inteira, olhando meditativamente para o céu. Suas feições pálidas à luz branca do luar pareciam radiantes e frias como mármore, quando o Rabino Amós chegou e anunciou o líder Nicodemos, desejoso de falar com ele. Mande-o entrar e ver-me, se ele ainda tem alguma coisa a dizer. Respondeu o profeta, voltando-se para ele. Nicodemos, acrescentou minha prima Maria. Então veio ao corredor, envolto cuidadosamente em seu manto, e olhando ao redor para ver se não estava sendo observado, inclinou a fronte e, curvando-se reverentemente, disse ao profeta: Perdoe-me, ó Rabi, por vir a ti de noite, pois de dia teu tempo é tomado com cura e ensino. Estou feliz por te encontrar sozinho, grande profeta, pois tenho muitas coisas para perguntar. Fala, Nicodemos, e eu ouvirei tuas palavras, respondeu o profeta. Rabi, disse o príncipe dos fariseus, sei que tu és um mestre vindo de Deus, pois nenhum homem pode fazer essas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Que tu és um profeta poderoso, eu creio com todos os homens, mas tu és o Messias? Diga-nos claramente. Se eu te disser, Nicodemos, não crerás, respondeu Jesus mansamente. Eu te farei uma pergunta. De onde vem o Cristo? Ele é o filho de Davi e vem de Belém. Respondeste bem. O Rabino Amós aqui te dirá que ele examinou os registros. Pergunte-me, de quem é filho aquele que te fala? O filho de José e Maria, da linhagem da casa de Davi, respondeu o Rabino Amós. O registro do nascimento deste profeta eu vi, ó Nicodemos, como também Caifás e muitos outros. Tu podes examinar por ti mesmo, se quiseres. Venha ao templo comigo amanhã. Tua palavra é suficiente, ó Rabino Amós, pois quem alguma vez viu os teus lábios proferirem falsidade? O mesmo registro mostra que o grande profeta, agora aqui entre nós, nasceu em Belém nos dias da tribulação, imposta por César. Respondeu o Rabino Amós. Então, como é isso, ó profeta, que tu vens de Nazaré da Galileia? Perguntou Nicodemos com dúvida. Eu te direi, Nicodemos, respondeu Jesus. Minha mãe morava em Nazaré.
E enquanto ela viajava para Belém para ser registrada na cidade de sua família, a cidade de Davi, eu nasci. Desse modo, eu sou da linhagem de Davi, da cidade de Belém, e também como foi profetizado de mim, um nazareno. Mais perguntas? Tu crês? Sim, Senhor, mas como dizem os profetas que o Messias deve ser um rei e governar toda a terra? Meu reinado, ó príncipe dos fariseus, não é deste mundo. Eu sou realmente um rei, mas de um reino espiritual. Meu reino, ao contrário dos reinos terrestres, não tem fim, e aqueles que se tornarem seus súditos devem nascer de novo ou não poderão vê-lo. Nascer de novo? Perguntou Nicodemos com surpresa. Como pode um homem nascer pela segunda vez depois de crescer? Oh, Rabi, tu falas em parábolas. És um homem sábio dos fariseus e um mestre em Israel, e não sabes o que eu digo? Respondeu o profeta. Em verdade te digo: se um homem não nascer da água e do espírito, ele não pode entrar no meu reino. Aquele que é nascido de Adão é da carne e do reino de Satanás, do qual Adão era. Mas aquele que nasce de novo, nasce um homem espiritual, e é do meu reino, pois eu vim construir um reino sobre as ruínas do trono de Satanás. Não te maravilhes, pois que eu diga que os filhos de Adão devem nascer de novo para serem filhos de Deus. Se quiseres entrar em meu reino e viver para sempre, devem nascer de novo da água e do espírito. Como podem ser essas coisas? Por favor, mestre, explique para que eu saiba o que significa este mistério. Como pode um homem nascer quando ele é velho? O quê? Tropeças no fundamento da doutrina do meu reino, ó fariseu? Se não podes crer em coisas terrenas, como entenderás as coisas celestiais que procuras conhecer? Aquele que quiser ser meu discípulo deve nascer de novo. Seu primeiro nascimento está sob o poder de Satanás, que governa o mundo, como é agora em escravidão. Seu segundo nascimento será no seu reino, que veio destruir o de Satanás e construir o seu próprio. Este nascimento é espiritual. Nisso, Nicodemos levantou-se e disse, sacudindo a cabeça com incredulidade: Eu te ouvirei novamente, ó Rabi, a respeito deste assunto do novo nascimento de que tu falas. Quando Nicodemos o deixou, o rabino Amós perguntou: É verdade, mestre, que tu estabelecerás um reino? Sim, rabino Amós, um reino em que habita a justiça, respondeu o profeta. E todas as nações nos pagarão impostos? Tu não sabes o que dizes, ó rabino, mas o véu será removido de teus olhos quando vires o Filho do Homem levantado no seu trono, como Moisés levantou a serpente no deserto. Onde será o teu trono, ó Messias? Expulsarás os romanos da cidade de Davi e reinarás lá? Tu ainda me verás no meu trono, ó Amós, levantado acima da terra e atraindo todos os homens a mim. Terás o teu trono nas nuvens do céu, ó mestre, ou serás levantado acima da terra sobre ele? Perguntou o rabino Amós. O meu trono será colocado no Calvário, e os confins da terra olharão para mim e reconhecerão o meu império. Mas tu não conheces essas coisas agora, mas depois tu lembrarás que eu te falei delas. Jesus então se levantou e, desejando boa noite ao seu anfitrião, retirou-se para o aposento que lhe fora destinado, e Maria ficou maravilhando-se com suas palavras. Assim, querido Pai, está assegurado por suas próprias palavras que Jesus é o Cristo, que ele deve estabelecer um reino e que ele estabelecerá um trono alto e elevado, como disse o profeta, e toda a terra o reconhecerá. Mas, por que o seu trono será no Calvário em vez do Monte Sião? O rabino Amós admirou-se grandemente ao conversar conosco, pois o Calvário é um lugar de caveiras e execuções públicas e está coberto de cruzes romanas, onde todas as semanas um malfeitor é crucificado por seus crimes. E ainda é mais misterioso ele dizer que nós devemos nascer de novo. Mas João observou que há muitas coisas que ele fala a seus discípulos que o próprio Jesus lhes diz francamente que eles não podem ainda entender, mas logo recordarão o que lhes foi dito. Então,
Quando virem essas coisas cumpridas, poderão se lembrar que ele lhes falou delas e crer nele, e assim ter confiança que outras de suas palavras e profecias, ainda mais adiante no futuro, irão acontecer. Jesus, em tudo que ele diz, em tudo que ele faz, parece onisciente e onipresente. Tudo que ele quer fazer, ele faz. Nunca um homem teve tal poder como ele tem. Essa manhã, quando ele estava saindo de casa para ir ao campo, um homem coxo, desde sua juventude, sentado na porta de entrada, segurou-o pelo manto, dizendo: Mestre, cura-me. Filho, teus pecados te são perdoados, respondeu Jesus, e então passou. Mas os escribas e fariseus que estavam perto, quando ouviram isso, gritaram: Este homem, seja ele profeta ou não, blasfema, pois somente Deus pode perdoar pecados. Jesus parou e, voltando-se para eles, disse: O que é mais fácil? Dizer a este homem que não anda há 12 anos e cujas pernas e braços estão mirrados, como podeis ver, teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Se eu mandá-lo levantar e andar, como anteriormente tenho feito, e ele o fizer diante dos vossos olhos, não é prova que eu tenho poder para perdoar seus pecados também? Pois quem pode fazê-lo levantar e andar, senão o poder de Deus? Quem também perdoa os pecados dos homens? Mas para que saibais que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, vejam. Então, em alta voz, o profeta disse ao coxo: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Imediatamente o homem ficou de pé, saltando e louvando a Deus, e pegando o colchão sobre o qual trouxeram até a porta, correu rapidamente para mostrar-se aos parentes, enquanto todo o povo gritava e louvava a Deus. Dessa maneira, Jesus demonstrou publicamente aos homens que, se ele podia curar, também podia perdoar pecados, porque o poder para fazer ambas as coisas veio igualmente de Deus. Isso não prova que ele é o Filho de Deus? Tu devias tê-lo visto, querido Pai, quando ele deixou nossa casa para ir a Galiléia. Maria e eu caímos aos teus pés e os banhamos com as nossas lágrimas. O rabino Amós e o próprio Nicodemos ajoelharam-se diante dele, com muitos outros, pedindo sua bênção. Mães vieram com seus filhos a fim de que ele pusesse suas mãos sobre eles. E os enfermos e impotentes eram colocados por seus amigos onde ele passava, para que a sua sombra os curasse. Centenas trouxeram lenços, pequenas peças de joalheria e ramos de cipreste arrancados das tendas para que fossem colocados em contato com suas vestes. A rua estava repleta de todos os aflitos de Jerusalém. E enquanto ele andava entre as fileiras de miseráveis sofredores, cujos olhos fundos e braços atrofiados se voltavam suplicantemente na direção dele, ele curava por palavras dirigidas a eles enquanto seguia, de modo que, por onde encontrava doenças diante dele, como estendidos em camas, ele deixava ao passar saúde e leitos vazios. Todos nós choramos por sua partida e o seguimos até o portão de Damasco. Ali estava reunido um grande grupo de levitas e sacerdotes, entre os quais se misturavam alguns dos personagens mais violentos de Jerusalém. O conhecimento desse fato chegou ao rabino Amós, que imediatamente enviou uma mensagem a Emílio, nosso amigo romano, informando-o de que haveria uma tentativa de assassinar Jesus na saída do portão e pedindo-lhe ajuda. Emílio colocou-se à frente de 50 cavaleiros e, alcançando o portão, fez a multidão recuar e dominou-a. Quando Jesus passou pelo meio dos guardas, armados embaixo do arco, o jovem romano cortesmente ofereceu-lhe escolta até a próxima aldeia. Jesus, olhando-o benevolentemente, disse: Jovem, eu não preciso de tua ajuda. Minha hora ainda não chegou. Eles não podem me causar dano até minha hora chegar. Ainda não fui entregue por meu Pai nas mãos deles. Receba minha bênção, e um dia tu saberás a quem ofereceste auxílio de tuas tropas. Os levitas e os seus assassinos contratados avançaram, então, e penetraram no grupo de soldados para alcançar Jesus, com gritos selvagens e pavorosos.
Mas Emílio, atacando, desbaratou-os, ferindo vários à espada. Ele então cavalgou até o lado do profeta, oferecendo-lhe o melhor cavalo de sua companhia. Jesus recusou a oferta, mas andou ao lado do soldado romano, que insistiu em escoltá-lo, conversando afavelmente com ele e ensinando-lhe coisas maravilhosas concernentes ao reino de Deus. Emílio, que me informou dessas coisas, conduziu-o até Efraim, e estava prestes a deixá-lo e retornar à cidade, quando 4 leprosos vieram das tumbas do cemitério, perto da aldeia, e gritando de longe disseram: Bendito Cristo, tem piedade de nós. Jesus parou, embora seu discípulo Pedro estivesse ordenado aos leprosos para se calarem, porque era tarde e seu mestre estava cansado. Mas Jesus, que nunca se cansa de fazer o bem, chamou os leprosos para se aproximarem. Como eles obedeceram, a multidão inteira, assim como os soldados romanos, recuaram a certa distância, horrorizados à vista desses mortos-vivos. Eles aproximaram-se timidamente, a 20 passos de Jesus, e pararam, tremendo. Não temam, disse ele, eu os farei sãos. Ele então avançou na direção deles e, colocando a mão sobre cada um deles, todos, ao toque, foram mudados instantaneamente em homens sadios, com a forma animada, o olhar claro e a beleza rica da saúde. Quando Emílio viu esse milagre, desceu do cavalo e, caindo aos pés de Jesus, clamou, adorando: Tu és Mercúrio ou Júpiter, ó Deus poderoso, dá-me sabedoria e poder dos céus. Levanta-te, jovem, respondeu Jesus, olhando-o tristemente. Tu terás sabedoria e graça, mas não de teus deuses. Há apenas um Deus, o Pai. Adore-o, e ele te recompensará. Emílio disse-me que seu coração se emocionou com essas palavras e com outras mais que ele falara no caminho, e me prometeu doravante abandonar seus deuses e crer no Deus de Israel e em Jesus, seu santo profeta. Não é essa uma notícia abençoada? Vejam, ele exclama, como disse o profeta, liberdade aos gentios. Agora, meu querido pai, eu, até o momento, tenho escrito fielmente tudo o que ouvi e presenciei a respeito de Jesus, como desejas. Deves ver que ele é mais do que um profeta, e deve ser o próprio Cristo, o Filho do abençoado. Oh, não detenhas mais a tua crença. Milhares creem nele e o amam, e o reverenciam como o Messias, diariamente. Diariamente seu poder sobre os corações e mentes dos homens cresce. As pessoas comuns adoram até mesmo o pó de suas sandálias. Os sacerdotes creem e tremem, mas, como Herodes, quando Jesus era uma criança em Belém, o destruiriam por medo de que ele os substituísse. Dizem que o sacrifício diário cessará, o templo cairá em ruínas e a fé de Israel morrerá se a Jesus for permitido viver, pregar e fazer esses poderosos milagres e maravilhas entre o povo. Mas tudo isso evidencia suas reivindicações. Não profetizou Davi sobre o Messias, que quando ele viesse, os reis da terra se reuniriam e os governantes tomariam conselhos contra o Senhor e contra o seu ungido? Mas aquele que está assentado nos céus rirá. O Senhor os fará objeto de escárnio. Assim, querido Pai, todas as coisas vão provar mais e mais que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus. Tua afetuosa e amorosa filha, Adina.